Nesse vídeo meio sombrio aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto meio tenebroso. Tô brincando, é um assunto que eu não tenho tanto orgulho de me expressar, mas como esse canal é sobre as minhas experiências e também sobre as minhas opiniões, obviamente eu iria citar isso aqui no canal em algum momento. Além disso, eu tô vendo uma onda muito grande no YouTube de pessoas falando sobre esse assunto, sobre o assunto de por que eles não terminaram a escola ou abandonaram a escola ou até mesmo a faculdade. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. O motivo pelo qual eu não terminei a escola de forma convencional e no último ano, o porquê isso aconteceu e o que eu aprendi com isso. Eu vejo que tem muitos caras gravando hoje em dia que não vale a pena a escola, que o método de ensino é defasado, que lá você só sofre bullying, que os professores são muito ruins nas explicações e a grande maioria das coisas que você vai aprender lá você não vai utilizar na vida. Assim, não vale a pena você terminar a escola. E em certa parte eu concordo com isso, mas sendo um cara que não terminou de forma convencional e demorou para terminar a escola, não terminou quando deveria terminar, eu acredito também que há um contraponto nessa situação. Mas é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo aqui. Eu basicamente sempre fui um aluno, por incrível que pareça, exemplar. Exemplar assim, na medida do possível, né? Quando eu comecei a estudar lá no no ensino fundamental 1, eu nunca tirei um B. Aqui, no ensino fundamental 1, do primeiro ano ao quinto ano, você você recebe uma nota na realidade através de letras, A, B ou C. Eu nunca tinha tirado um B, ou seja, todas as notas tinham sido A. E até o quinto ano eu sempre fui aquele típico aluno NPC exemplar, que era um cara calado, tímido, que prestava atenção na aula, tirava notas boas e não dava trabalho. E por um certo período aquilo ali funcionou para minha vida, funcionou para os meus estudos. Eu nunca fui um cara de gostar de estudar em casa, eu preferia prestar atenção na aula ali enquanto ocorria para poder fazer as provas. Eu também tinha uma habilidade com provas de múltipla escolha, eu entendia a lógica da prova e acabava acertando as questões muitas das vezes pela lógica mais do que pela resolução. Isso me ajudou muito na escola, inclusive. E passando do ensino fundamental 1, eu simplesmente fui mudado de escola pela minha mãe. Eu acho que ali foi a primeira vez que eu tive essa ideia, né? Tive essa vontade, na verdade, de parar de estudar. Porque eu lembro que eu era um cara extremamente tímido, já tinha poucos amigos e tinha um extremo medo do novo, assim. Eu pintava um cenário muito ruim com situações novas na minha vida, porque eu não tinha costume de passar por novas situações, já que eu era um cara extremamente tímido, um moleque, né, uma criança extremamente tímida. E aí eu acreditava que sendo mudado de escola, eu ia viver a minha adolescência, né, que eu estava saindo do Fundamental 1, entrando na adolescência, isolado, num local que eu não conhecia ninguém, iria passar mal, porque para ir para essa nova escola, que eu fui para uma escola mais central, eu tinha que pegar ônibus, e pegando o ônibus eu sempre passava mal, pelo menos por um tempo, né, eu não tinha esse costume. Além disso, eu tinha medo de ser muito mais difícil e eu perder aquele prestígio de ser aquele aluno que tirava as melhores notas, né? Que era a única coisa que eu tinha na escola. Eu não tinha muitos amigos, eu não me destacava de outras formas, eu era basicamente um NPC, mas eu me destacava nas notas. Eu tinha medo de perder isso. E quando eu fui mudado de escola, basicamente não foi muito bem isso que ocorreu. Eu, nos primeiros dias, passei mal mesmo, tive poucos amigos e realmente era mais difícil as matérias, já que eu estava mudando do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que normalmente, naturalmente, as matérias seriam mais difíceis. Mas, passando as semanas, eu fui descobrindo que eu podia fazer novos amigos. Eu, por ser um cara que tirava notas boas, as meninas da sala queriam fazer dupla em trabalho, eu consegui algumas amizades assim. Por ser um cara que não era um cara ali que irritava as outras pessoas, era um cara mais retraído, eu consegui fazer amizades com alguns moleques ali mais retraídos também, e também por gostar de jogos, né? Eu consegui fazer algumas amizades de outras pessoas que também gostavam de jogos. Por exemplo, na época estava muito em alta o Minecraft, e quando minha mãe mudou de escola, ela também achou que seria válido comprar um computador, um notebook, para ser mais sincero, e aí esse notebook rodava minimamente o Minecraft, e tinham alguns amigos que também gostavam disso. E aí eu fui criando essas novas amizades, fui me dando bem nessa escola. Eu lembro que no primeiro ano, a única matéria que eu realmente tive dificuldade, se eu não me engano, era inglês, porque a gente começou a ter inglês, se eu não me engano, e ali eu nunca tive contato com a matéria do inglês, né? Então era algo mais difícil. Mas aí, mudando de escola no sexto ano ali, eu tive só essa dificuldade, mas passei muito bem. Sétimo ano, o que ocorria nessa escola também era que a cada ano que se passava, eles trocavam as salas, eles misturavam os alunos, o que na minha escola anterior, ali no ensino fundamental, não acontecia. E era outra coisa que gerava muito medo, porque com alguma dificuldade eu consegui novos amigos ali no sexto ano. Quando eu fui mudado para o sétimo, eu descobri que nenhum daqueles amigos estava na minha sala e das minhas amigas. Então, assim, eu fui distanciado dos meus amigos e de novo eu estava me vendo sozinho.
aquilo já desanimava novamente, mas novamente você acaba criando novas amizades e nesse ano, né, tava começando a estar muito em alta os jogos pelo telefone. Pelo telefone, os celulares Androids estavam ficando em alta e eu consegui fazer vários amigos assim, né, jogando alguns jogos de telefone, como Clash of Clans, que estava bem em alta, e outros jogos, né. E ali, juntando novos amigos, eu comecei a me desinteressar pelas matérias, porque até ali tudo que eu tinha na escola era o prestígio de ter notas boas. E eu me via infeliz. Cara, eu não me sentia muito feliz. Porque tirar notas boas, até aquele momento, nunca tinha me gerado nada além de alguns elogios dos meus pais e dos professores. Mas eu vi os outros moleques da escola sendo muito mais felizes, fazendo novos amigos, conversando. Então aquilo naturalmente foi me chamando a atenção. Eu fui perdendo o interesse pelas matérias, fui me interessando a fazer novos amigos e tendo outros interesses na escola e fui perdendo o interesse pelas matérias. Mas eu continuei tirando ali notas boas, minimamente prestando atenção nas aulas, até o 9º ano do ensino fundamental, onde tem matérias mais básicas. Eu lembro que no 9º ano eu tive dificuldade com o inglês também, mas eu consegui passar e comecei a entender um pouco melhor o inglês naquele ano. E quando virou para o ensino médio, aí sim as coisas começaram a mudar. Se você viu o vídeo que eu gravei há um tempo atrás falando sobre a minha jornada na internet, neste ano eu comecei a me interessar pelo YouTube e fazer novos amigos por conta disso. E também entrou aquela questão da friend zone que eu citei nos vídeos anteriores. Eu comecei a ter outros interesses nas amigas e fui me desinteressando cada vez mais pelas matérias da escola e foi cada vez mais, cara, me distanciando das boas notas, me distanciando daquela personalidade do moleque que era um cara exemplar, né? Que os professores gostavam, que não conversava, que só prestava atenção na aula e tirava notas boas. Eu passei a ser um cara que se comunicava mais, conversava durante as aulas, comecei a não prestar tanto atenção nas matérias e como eu não estudava muito em casa, acabei começando a ter dificuldades. Portanto, que eu lembro que no primeiro ano eu até cheguei a pegar recuperação, se eu não me engano, em uma das matérias que foi matemática, mas eu consegui passar justamente porque, como eu tinha feito muitas amizades, mais amizades do que eu tinha, eu simplesmente trocava as provas com uma das minhas amigas e comecei a ficar bom em inglês, por incrível que pareça, no primeiro ano, e ela era boa em matemática, a gente se ajudava, né? Assim, obviamente, debaixo dos panos, a gente não podia deixar os professores verem, né? Mas, assim, eu consegui passar também sem nenhuma complicação no primeiro ano. E aí, cara, no segundo ano, começaram a ter professores que não eram tão habilidosos em passar a matéria. E como eu já não tinha aprendido muito bem no primeiro ano a parte básica da matemática necessária para o ensino médio, no segundo ano eu tive muito mais dificuldade principalmente com matérias como física, que dependiam daquela matemática que eu não aprendi direito e que os professores não sabiam explicar. E outro agravante que ocorria muito na escola era que muitas das vezes quando a sala não respeitava o professor, conversava demais, o professor simplesmente ali desistia. Ele falava, vocês que precisam de nota, vocês se virem e eu quero ver no final do ano. E isso, por um lado, ele tem razão. Se você não está sendo respeitado, obviamente você não vai ficar se desgastando para poder ensinar algo. Mas também alguns pagavam pelos outros, né? Ninguém aprendia porra nenhuma e tinha que se virar para poder passar. No segundo ano eu consegui passar também, obviamente ali com muito perrengue, passei. Até que chegou o terceiro ano do ensino ensino médio, o fatídico ano no qual eu não passei. Eu nunca havia sido reprovado e começando o ensino médio ali do terceiro ano do ensino médio, o último ano, aquela sensação de que eu deveria aproveitar mais a presença dos meus amigos, porque provavelmente após a escola eu não teria tanto contato com eles e eu não tinha vivido tantas experiências até ali, eu queria viver algo na minha vida ali que realmente marcasse na escola. E eu comecei a simplesmente cagar para todas as matérias. Eu lembro que no terceiro ano eu tinha uma página do caderno de inglês, eu tinha uma página o ano todo, assim. Se eu tiver gastado muito, eram 3 páginas. Eu gastei uma matéria, né? Tinha um caderno de várias matérias, eu gastei uma matéria só para inglês durante todo o ano. E comecei a faltar demais, a ficar desmotivado a ir para a escola. Eu comecei também a descobri que eu não queria seguir um caminho acadêmico, fazer um concurso ou fazer uma faculdade, e aí perdeu ainda mais o sentido para mim. A escola não fazia tanto sentido porque eu comecei a ter aquela mentalidade de que eu não iria usar aquelas matérias na minha vida de forma prática. Eu queria ter ali boas experiências com os meus amigos, amigas e novas experiências e que não estava fazendo tanto sentido. Os professores eram ruins para passar matéria e foi perdendo sentido. E como eu tive essa impunidade também de todos os outros anos do ensino médio e eu já não tá dando tanto foco e ter passado, eu achei que eu iria passar também.
E até o fim do ano eu realmente estava acreditando que eu iria passar de ano, mesmo não focando em estudar, mesmo não me dedicando minimamente, faltando muito. E simplesmente indo para a escola para conversar com os meus amigos e ter novas experiências. E basicamente, chegou no fim do ano, eu peguei recuperação, se eu não me engano, em 2 ou 3 matérias. Se eu não me engano, foi química, física e matemática. A química eu passei, o professor ajudou, deu um trabalho lá, eu passei. A física eu fiquei de recuperação e... Não, calma, essas já eram as de recuperação, né? Então, a química eu passei faz muitos anos, então talvez eu tenha perdido algo na minha memória. Mas eu lembro que eu passei em química, eu passei em matemática porque a professora me passou, e eu lembro dela ter um discurso que, na minha opinião, é o discurso correto. Você vai reprovar um aluno no terceiro ano, para quê? Eu lembro dela falar que se ela reprovasse alguém ali, não faria sentido, porque a pessoa não ia refazer ou não iria aprender no próximo ano e só ia atrasar a vida dessa pessoa para entrar numa universidade ou conseguir um trabalho. Então essa professora de matemática ela foi muito sensata. Ela ajudou muitos alunos a passarem, e eu passei em matemática também, mas a de física, aí foi o problema. Eu lembro que essa professora de física, no meio do ano, ela fez uma promessa que eu achei que ela não ia cumprir, obviamente, né? Porque não fazia sentido algum. Eu lembro que ela falou que se alguém pegasse recuperação na minha sala, justamente porque minha sala estava conversando muito, não a respeitava, ela falou que não passaria ninguém. E já era uma promessa premeditada, mas ninguém acreditava, né? Porque isso nunca tinha acontecido, do professor reprovar todo mundo. Isso não cabia na nossa mente ali, a gente não entendia. E realmente aconteceu. No fim do ano, eu lembro que eu nem fui olhar minha nota ali de forma muito rápida, passou alguns dias, e eu lembro que eles falavam, eu perguntei para um dos meus amigos que foram lá olhar a nota, e eles falaram que na minha sala, todos que tinham pegado recuperação em física, nenhum tinha passado. E que se eu tivesse pegado recuperação em física, provavelmente eu não passei. Mas eu não acreditei. Eu ainda estava duvidando que a professora ia fazer isso, né? Ia reprovar todo mundo que pegou recuperação, não fazia sentido algum. E até que eu fui lá ver a nota. E realmente ela tinha reprovado todo mundo da sala. Todo mundo da sala que pegou recuperação, eram umas 15 pessoas. Provavelmente foi uma dos percentuais mais altos de reprovação de muitos anos. Eu não sei, eu não conheço o histórico da escola nesse sentido, mas eu acredito que sim, porque ela reprovou todo mundo. E por conta de uma professora, né? Obviamente a culpa não é dela, a culpa é nossa, que a gente não respeitou, não estudou e não fez por onde, né, para poder passar. Mas o que custava a professora fazer uma vista grossa ali, ver se que só ela estava com esse problema, né, de não conseguir passar os alunos, desse mais um trabalho, mais alguma coisa e reprovava, e passava todo mundo, foda-se. Realmente não era algo que iria fazer a diferença na vida dos alunos, reprovar em física no terceiro ano do ensino médio. E muitos alunos nunca tinham sido reprovados. Eu nunca tinha sido reprovado na vida e ela reprovou diversos alunos. E ali, cara, eu simplesmente já tinha tomado a decisão que eu não queria uma carreira acadêmica, eu já tinha tomado a decisão que eu não queria fazer um concurso público, que eu queria empreender e, de alguma forma, eu já tinha me envolvido com a internet, com o digital e que eu queria viver disso de alguma forma e sabia que isso não ia influenciar tanto na minha vida, que eu não iria usar aquilo na prática. E foi o que eu decidi, que eu não iria repetir de ano, obviamente. Nem passava pela minha mente ir lá na escola fazer o ano novamente, passava na minha mente de forma nenhuma, porque eu reprovei em uma matéria, eu ia fazer um ano todo por causa de uma matéria que não ia fazer sentido, se no primeiro ano ali, né, que eu fiz o terceiro, eu já não estava prestando atenção no segundo, então eu nem ia na escola, então nem valia a pena. Fora que também meu pai falou que iria só, como eu estudava no centro, eu precisava de uma ajuda de custo com passagem, eu ainda não trabalhava e não tinha renda suficiente para bancar minha passagem, meu pai falou que se eu reprovasse, ele não iria bancar o próximo ano, e também não deveria, né? E foi o que eu decidi, que eu não iria refazer esse ano e também não ia buscar outra forma de formar, porque eu acreditava que aquilo não ia fazer tanta diferença na minha vida. E realmente não fez. Nos próximos anos eu não usei pra nada, essa questão de não ter um ensino médio não influenciou em nada. Eu até consegui outros empregos depois do... Um outro emprego, pra ser mais sincero, acho que foi só um emprego. Depois do ensino médio, eu tinha um emprego de carteira assinada por alguns dias, algumas semanas, e não influenciou em nada. A maioria dos empregos, cara, nem vai perguntar se você tem isso, se você formou no ensino médio. Eles querem isso só por, sei lá, conveniência mesmo. Ninguém nunca vai te pedir o histórico do ensino médio, ninguém nunca vai querer que você comprove isso. Se você colocar lá que você tem ensino médio, talvez você parou no primeiro, você fez o ensino médio. Talvez você parou no segundo, você fez o ensino médio. Eu, no caso, parei no terceiro, né? Eu fiz todo o terceiro ano, só reprovei uma matéria. Eu colocava no meu currículo que eu
eu colocava lá, nem que eu tinha, né? Eu colocava terceiro do ensino médio. E realmente eu fiz o terceiro do ensino médio. E ninguém nunca questionou isso nos currículos. Não tive problema algum. Mas, depois de muito tempo, de ter focado no digital, eu comecei a ter outros interesses, né, profissionais. Por exemplo, eu comecei a treinar e é uma área que me interessou bastante. É uma área que eu tenho interesse, talvez, de ter um conhecimento mais profundo e trabalhar com essa área. E para quem quer trabalhar com a área de musculação e treinar na academia, você precisa ter uma graduação, porque o nosso CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, não permite com que você exerça essa profissão sem ter a carteirinha deles. Bem-vindo ao Brasil. Então, eu comecei a pensar, cara, eu preciso desse ensino médio para caso eu mude de ideia futuramente e queira algo mais numa carreira universitária. Então eu fiz o Enseja. Para quem não conhece, existe essa prova que você pode fazer todos os anos, eu acredito, que basicamente você pode concluir o ensino médio e o ensino fundamental, se você quiser, em um dia. Você pode fazer todas essas matérias em um dia, fazendo várias provas no único dia. Eu fui lá, fiz essa prova, eu ainda não fui buscar o certificado, mas é algo muito prático. Então talvez você já tenha tomado essa decisão, já tenha passado do período de estudar ali, não terminou o ensino médio, talvez faltou um ano igual eu, uma matéria igual para mim faltou. Faça essa prova, Enseja, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, você vai conseguir fazer isso em um dia. Você não precisa estudar de forma muito profunda, são provas básicas e que você consegue passar tranquilamente. Você precisa tirar, acho que metade da pontuação para poder emitir seu certificado e é muito tranquilo. Então, vale a pena, se você não terminou e deseja terminar, vale a pena. Não é algo também que vai influenciar tanto na sua vida se você não tem uma carreira acadêmica, mas é sempre bom ter ali o ensino médio. E esse foi o motivo pelo qual eu terminei. Acho que foi mais uma sensação de impunidade minha, não ter me dedicado tanto e ter me interessado em outros fatores da escola do que as matérias. Eu acho que se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, se eu tivesse utilizado ali talvez um convencimento emocional com aquela professora de física, falando que ela poderia, prejudicar minha vida, me passa aí, ela passaria, mas eu simplesmente deixei pra lá. Não tenho mágoa nenhuma dessa professora, eu acho que ela fez o trabalho dela. Poderia ter passado? Poderia, mas eu dei margem, né? Nós demos margem. E ela fez o trabalho dela, ela não gostava da sala, ela queria foder todo mundo, ela fez e ok, na vida nem sempre vai ocorrer da forma que nós desejamos. Mas é basicamente isso a minha história com a escola. Eu acredito que existem vários fatores errados no nosso sistema de ensino, que eu não concordo, mas eu também não acho que é algo que você deve ignorar, porque você sempre precisa ter um plano B. Mesmo que na carreira que você escolheu não precise de ter o ensino médio, talvez você também é criador de conteúdo, talvez você trabalhe num emprego que não exigiu isso, ou você não quer seguir uma carreira acadêmica, é importante você ter um plano B. Então, se você ainda está no prazo de escola, está pensando em desistir, não desista, cara, continue, termine, porque mesmo que não sirva para nada, cara, talvez pode ser útil lá para frente para uma situação que você não esteja enxergando agora.